Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta e claro que eu vou aproveitar os filtros maravilhosos do Instagram pra gravar esses vídeos assim do nada, né? Porque aí a gente não precisa se maquiar tanto. E no vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre iluminação. Hoje a gente fala sobre plafond, pendente e sanca iluminada. Plafonds. Plafond é aquela luminária que geralmente a gente usa quando tem um ponto central só e ela fica ou embutida ou mesmo sobreposta. Nela a gente consegue colocar às vezes até 4 lâmpadas dessas eletrônicas, de 1 a 4 lâmpadas, e existem vários modelos. Uma coisa que a gente tem que ficar atento com relação ao plafond é com relação ao modelo e se esse modelo vai captar bichinhos e encher de bichinhos, que fica muito feio e muito chato e nojento de limpar. O que acontece? O calor da lâmpada atrai os insetos e aí às vezes eles entram na luminária e não conseguem sair, acabam morrendo ali. E fica muito feio. Então, quanto mais fechado for o seu plafond, em termos de manutenção, ele vai ser mais fácil. Nesse ponto central, se você tiver forro, você pode usar um ponto que seja embutido, você pode usar um ponto que seja sobreposto ou aplicado. E você pode não comprar luminária. Você pode, se você tiver um gesso, você pode fazer um recorte no gesso, por exemplo, e fechar com uma chapa de acrílico ou de vidro. Acrílico é mais seguro, né? Porque o risco de cair e tal. Mas um acrílico leitoso, por exemplo, você coloca a iluminação lá em cima do gesso, fecha com um acrílico leitoso, um quadradinho, por exemplo, e você vai ter como se fosse uma luminária. Só que o seu gesseiro, a pessoa que fizer o gesso, tem que ter um trabalho muito bem feito, porque todo esse recorte do gesso vai ficar à mostra. E se você optar por fazer uma iluminação assim, use de preferência para o forro chapa de gesso acartonado e não aquelas plaquinhas de gesso puro, porque o acabamento de recorte do gesso acartonado é muito melhor do que das plaquinhas. Nas plaquinhas de gesso elas são menores. Se não me engano, elas têm 50 por 50 centímetros e se um ponto de luz desse pega na borda da plaquinha, pode ser que tenha um problema de fixação nessa placa e o acabamento também realmente não fica bom. Outra opção para você fazer uma iluminação difusa no seu ambiente e que, além de ser uma iluminação que ilumina generalizada, também é uma iluminação totalmente estética que valoriza demais o ambiente, é fazer uma sanca iluminada. A sanca iluminada é como se você embutisse lá no gesso uma caixinha que você consegue esconder uma lâmpada ali. Ela vai estar ali dentro, a iluminação vai refletir na sanca e vai voltar para o ambiente de maneira difusa, sem gerar muitas sombras. Valoriza muito o ambiente, eu costumo usar bastante nos meus projetos. Para a sanca, você pode usar tanto a luminária tubular, que é essa que a gente conhece, que hoje a gente já tem de LED. E aí, você tem que tomar cuidado que você não pode simplesmente colocar uma luminária do lado da outra, porque na hora que você ligar, o encontro entre essas luminárias, que deve dar aí uns 7 centímetros, que não há luz, porque uma lâmpada termina aqui, a outra termina aqui, e aí aqui é a ligação entre elas, né? Essa área vai gerar uma sombra na sua sanca e para quem estiver assim olhando de baixo vai ver direitinho onde que tem lâmpada. O segredo para que isso não aconteça é você transpassar uma lâmpada da outra. Então você transpassa aí de 10 a 15 centímetros uma lâmpada da outra e você consegue acabar com esse problema. Só que hoje em dia a gente deu uma evoluída, né? Então a gente não precisa mais usar a luminária tubular. A gente tem a luminária de LED, a fita de LED, que é essa daqui que eu tenho aqui, que eu já comprei, já tem um tempo, mas eu morro de pena de usar, porque eu tenho que cortar ela, porque se eu quiser usar, ou eu uso ela inteira, ou eu corto. Essa daqui é a fita de LED, ela é autoadesiva, então ela tem aqui, ó,
um adesivo que você tira para você poder colar diretamente no lugar. A vantagem dela é que ela ocupa muito menos espaço. Uma sanca dessa com luminária tubular, como a gente tem que fazer ela transpassada, a gente tem que contar com espaço para 2 luminárias. Então a gente precisa mais ou menos de um espaço assim de 15 centímetros por 15 centímetros. Aqui, nada mais do que, assim, vamos botar 3 centímetros, que é mais ou menos o tamanho assim do perfil que eles usam para fazer o forro. Você já consegue embutir isso aqui e tá perfeito. A gente só tem que lembrar que essas lâmpadas aqui, ó, de LED, essas fitas, elas têm uma fonte. Essa fonte aqui, ó, que você liga aqui, você liga ela aqui, só plugar, colocar na parede, cola isso daqui lá dentro da sua sanca e pronto. É lógico que você não vai ter uma tomada lá em cima perto do gesso. Eu tô falando mais se você quiser usar esse tipo de luminária em outro lugar. Mas lá no gesso você já vai ter o ponto de luz embutido lá no teto e não vai aparecer nada. É uma iluminação que valoriza muito e assim o custo-benefício é muito bom. Eu paguei R$56, mas já tem um tempo, tá? Nessa fita de LED aqui que tem 5 metros, tá? E na fonte eu paguei R$24. É por isso que eu fico com pena de usar, porque se eu quiser usar os 5 metros, ok. Se eu quiser usar 1 metro e depois usar os outros 4 metros em outro lugar, eu vou ter que comprar um outro rabicho desse daqui, uma outra fonte, para poder fazer a instalação. É igual quando a gente tem aquelas louças, copo de cristal que a gente só usa em ocasião especial. Ainda não cheguei numa ocasião especial para usar isso daqui não. Outro tipo de luminária que a gente usa no teto é a luminária pendente, que é aquela que fica presa no teto e ela pende assim, e ela está pendurada no teto e ela tem a função, além da estética, de trazer essa iluminação que tá cá em cima aqui para baixo. Então, por que a gente tem geralmente luminárias pendentes em cima de bancadas e mesas? Porque a gente quer trazer a iluminação da bancada para a mesa. Não, porque a gente quer trazer a iluminação que está lá no teto aqui para baixo na mesa. Assim a gente consegue até economizar energia. Por quê? Se eu preciso, por exemplo, aqui no escritório, ter uma iluminação forte na minha mesa e eu não tenho uma lâmpada aqui de bancada, uma luminária de bancada, se eu colocar a lâmpada lá em cima no teto, eu vou ter que colocar uma lâmpada bem forte para que a luz chegue aqui na quantidade, na força, digamos assim, na potência que eu quero. Se eu tenho um pendente e a lâmpada está bem aqui pertinho de mim, eu posso colocar uma luminária que seja mais fraca, uma lâmpada que seja mais fraca, porque ela está mais próxima de mim. Então eu não preciso de tanta potência para a lâmpada e a gente acaba gastando menos energia. Aproveitando aqui para falar dessa altura aqui, qual que é a altura de pendente? Bom, não existe um padrão, todo mundo quase usa 80 centímetros acima aqui da bancada, então se a sua bancada está a 75 centímetros, você soma mais 80 e vai ser a altura do seu pendente, mas isso pode variar. Por exemplo, se é um lugar em que você precisa iluminar a bancada, mas você também precisa conseguir enxergar a outra pessoa de pé, uma sala de reunião, por exemplo, uma sala de reunião que pode ser que tenham reuniões com muitas pessoas ao mesmo tempo e algumas fiquem de pé e outras fiquem sentadas. Às vezes uma pessoa que está de pé precisa falar do lado de cá e a outra pessoa que está de pé precisa enxergar ela do lado de lá. E se a lâmpada tiver a 80 centímetros da mesa e for uma luminária muito demais, muito grande, muito volumosa, essas pessoas não vão conseguir se enxergar, elas vão ter que se abaixar assim para falar uma com a outra. Então você pode subir um pouquinho essa luminária para ficar aí com
1,70, 1,80, porque aí você consegue deixar livre a altura, né, para a pessoa poder se ver, baseado na altura média do brasileiro, que é de 1,70. Outra situação em que você não precisa respeitar esses 80 centímetros da bancada é quando você tem um ambiente reversível, que hora você tem uma bancada ali de baixo, hora você não tem. Então pode ser que tenha uma pessoa passando ali de baixo, então você tem que pensar muito bem nisso antes de escolher a altura do seu pendente. E quando eu vou fazer um projeto, se eu quero um pendente no eixo da mesa, no centro da mesa, no projeto, por exemplo, eu não coloco a locação, a distância da parede, né, dessa luminária pendente. É o que eu sugiro que você faça. Só instala a sua luminária o dia que você souber qual é a mesa, o tamanho da mesa, a dimensão da mesa, né, e o formato da mesa que você vai colocar ali debaixo. Assim você, com a mesa no lugar, consegue saber exatamente qual é o ponto para que a lâmpada fique no eixo da mesa. Tem muita coisa para falar sobre iluminação. Na semana que vem tem mais, não acabou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha nas redes sociais, que é a melhor maneira de me ajudar. Se inscreva no canal se você não é inscrito, se caiu aqui de paraquedas, e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Let me tell you this, let me tell you right now, your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even skies.